Capítulo 9. Inspirar-te. O lugar era magnífico. Do alto de majestoso penhasco, graciosa cascata assemelhava-se um véu de noiva, que tão logo caía ao chão, cantava alegremente em forma de riacho, ladeado de vegetação inimaginável, rumo ao povoado que circundava a encantadora praça. Do lado oposto à queda d'água, erguia-se um casarão rosado, com janelas imaculadamente brancas. As demais casas eram como delicadas miniaturas dele, rosadas com janelas brancas. A praça, composta de espécie de flores indescritíveis, era banhada pelo riacho límpido que fazia oposição à luz de 3 sóis dispostos em forma de delta, e o brilho das paredes das construções assumia um tom quase rosa. As 3 estrelas tinham calor aconchegante e agradável, e o som da cascata fazia dueto com passarinhos buliçosos e borboletas irrequietas. Tratava-se de Inspirar-te, colônia espiritual governada pelo irmão Ambrósio, onde os espíritos com aptidões musicais, literárias e para as belas artes desenvolviam e sublimavam tais dons a fim de usá-los na terra a serviço do Cordeiro. Na casa maior, de 2 pavimentos, funcionava um liceu, onde vários cursos do gênero eram ministrados àqueles espíritos que estagiavam no local, bem como aos artistas encarnados, que em estado de repouso do corpo, aportavam por lá a fim de aprimorar suas criações. Continha também a biblioteca, que mais parecia uma grande central de computadores arrojados, onde informações preciosas eram facilmente acessadas pelos alunos. Arquivos sobre Mozart, Beethoven, Bach, Da Vinci, Arquíloco de Paros, Homero, Dante Alighieri, Camões, entre outros. As casas menores ao redor da praça, banhada pelo riacho, funcionavam como alojamento dos estagiários. Eram pequenas e confortáveis, arejadas e ensolaradas, cercadas por lindos jardins. Sempre se podia ouvir suave melodia de algum aplicado aluno que estudava em casa, e nada raro era se encontrar outro, traçando um maravilhoso esboço da paisagem local ou do rosto de um dos cidadãos de Inspirar-te. A Terra principiava o ano de 1840. As ideias abolicionistas pipocavam no novo continente e isso mobilizava o plano espiritual. Vários espíritos se preparavam para aportar em terras americanas com a missão de concretizar o sonho de liberdade dos irmãos negros, esmagados pela ganância e pelo desamor dos homens brancos. Havia pouco, a terra do Cruzeiro se tornara independente, transmutada de colônia a império. Portanto, uma das 3 medidas de emergência já fora tomada, precedendo as outras, primordiais ao crescimento da pátria do Evangelho, a abolição e a república. Em Inspirar-te, todos falavam sobre os acontecimentos do novo mundo. Havia diariamente um momento reservado à oração e envio de energias para as novas terras, tão conflitantes. Porém, naquele dia, outro assunto prendia a atenção de todos. Tratava-se da visita de inestimável irmão de outra esfera, dedicada às artes médicas, grande conhecedor das palavras do Cristo e exímio palestrante, ao que se dizia, além de ter bondade e afabilidade estampadas no rosto, quase angelical.
Por isso, os alunos do Liceu Nomoi saíam apressados e até um pouco agitados. A bibliotecária, moça negra com traços fortes e sorriso franco, levou as mãos aos ouvidos. Meninos, por que tanta agitação? Estão apressados para ouvir o visitante, não é? Nem vão tomar algum material emprestado? Hoje não, Heleninha. Obrigado, responderam quase em uníssono. Nem você, Assunção? Olhe, eu queria algo sobre o belo. Hípias Maior é um diálogo platônico que se ocupa com a questão. Não é algo difícil de se entender? Eu acho muito belo, falou a sorrir, e se precisar de ajuda, sabe que terá. Entregou na mão da aluna minúsculo objeto, uma espécie de chip, contendo tudo de que ela precisava sobre a obra. Ela agradeceu e saiu da enorme construção cor-de-rosa, caindo imediatamente na praça. Assunção? Alguém chamou do outro lado. Adivinhe quem vem nos visitar. Não sei a identidade da pessoa, que dizem ser espírito boníssimo e iluminado. É sim, ele se nomeou João, mas você vai se lembrar se eu disser o nome pelo qual o conheceu, Fulgêncio. Você está brincando. Receberemos Fulgêncio? Sim, e na ocasião vamos rever alguns amigos que por afinidade estão em outra colônia. Cristóvão, Vasco, as meninas de Massapê. Meu Jesus! Sinto tanta saudade de meus irmãos e amigos do engenho. É muito bom saber que vou revê-los. Então, vamos nos preparar para ouvir Fulgêncio e matar essa saudade. Embora não tenha encarnado em Massapê, eu me sinto parte daquilo lá. Ah, você é a parte mais tradicional daquele engenho, senhor fantasma. Ele tomou suavemente a destra de Assunção e a conduziu para casa. O jardim era coberto de minúsculas plantas brilhantes que lembravam trevos da terra, porém de coloração azulada, que rodeavam um alvo banco de mármore onde se sentaram. Quando ele tomou-lhe a outra mão, viu o pequeno objeto trazido da biblioteca de Nomoi e sorriu ao comentar. Hípias Maior? Que belo material! O que pretende a minha musa com esse diálogo? Pretendo escrever um poema em sua homenagem, pois para mim você é a síntese de tudo o que há de belo. Tocando seu rosto com a ponta dos dedos, ele suspirou. Para escrever sobre o que é belo, não precisaria de uma obra de Platão. Bastaria mirar o reflexo de seu rosto nas águas cristalinas que banham nossa cidade. Eu ficaria aqui com você eternamente. Não sei responder se amo tanto Jesus por me ter dado você ou se amo tanto você por me ter dado Jesus. Eu também ficaria em sua companhia pela eternidade e jamais sentiria fastio. Nunca vi na terra paisagem tão bonita, e olhe que bonitas paisagens não faltaram em nossa caminhada por lá. Esses 3 sóis são um espetáculo inigualável. Não ofuscam os olhos nem maltratam a pele. Algum deles é o que ilumina a terra? Não. Aquela estrela que se encontra no topo do delta é a Gama Crucis, também conhecida como Rubídia, uma alusão à pedra preciosa da terra, já que seu brilho é avermelhado. A da esquerda é a Beta Crucis,
que ainda é carinhosamente tratada por Mimosa, e a da direita é a Delta Crucis, conhecida por Pálida, porque seu brilho é menor. Nós estamos situados na Alfa Crucis, ou Estrela de Magalhães. Isso quer dizer que estamos no Cruzeiro do Sul? Estava eufórica. Sempre tivera carinho especial pela constelação que namorava por horas quando vivia em Massapê. Ele sorriu, confirmando com a cabeça. Mas e a quinta estrela? Questionou. Não deveria estar mais ou menos no centro do triângulo? E está. Ocorre que a nossa querida Epsilon Crucis, que tratamos ternamente por intrometida, possui brilho muito menor que o das outras e é ofuscada por elas. Daqui, da Alfa de Magalhães, não é possível vê-la. Tadinha! Por isso é chamada assim. Sua posição é meio indefinível, não chega a ser central, nem ajuda a formar os 4 traços da cruz. Isso quer dizer que o Brasil está bem embaixo de nós? Não sei se embaixo ou ao lado. Isso é muito relativo quando se trata da maravilha que é o universo. A Terra gira e o Brasil muda de lugar. De qualquer modo, estamos perto dele. Mais perto do que você possa imaginar, minha linda. Assunção não entendeu exatamente o que ele quis dizer. Na verdade, falava da próxima etapa de suas vidas, que se daria em terras brasileiras. Então, habitando um dos pedaços de chão mais abençoados do orbe terrestre, as Minas Gerais, teriam a oportunidade ímpar de se darem, em conjunto com espíritos nobres, em prol da desde muito sonhada abolição da escravatura. Inebriada frente à enternecedora beleza do céu, ela bocejou. Venha, repouse um pouco antes da chegada de Fulgêncio. Ainda precisamos do repouso. Ser fantasma também cansa. Verdade. Ainda bem que não precisamos repousar por tanto tempo como na terra. Basta alguns instantes. Não lhe agrada repousar? Não é bem isso. É que dormindo menos, tenho quase o tempo todo para estar ao seu lado. Então combinamos assim. Quando voltarmos à terra, você dorme e eu, ao seu lado, seguro suas mãos. Deito a cabeça em seu colo e fico repetindo bem próximo ao seu ouvido o quanto a amo. Que meu amor por você não pode ser medido por nenhuma grandeza do universo material. E quando acordar, descansada, invertiremos as posições. Está tratado. Eu me lembrarei disso. Mesmo que eu não me revele em sua presença da forma com que sempre me viu? De que forma? Desta que você me conhece há anos, a forma física dos europeus. Não deveria preocupar-se com a forma física. Você mesmo me ensinou que o amor é sentimento do espírito. Sim, é bobagem minha. Esqueça o que eu disse. Ainda não temos detalhes de nossa próxima experiência. Fulgêncio também vem para este fim, dar-nos as instruções necessárias. Repousemos então. Quero estar nova em folha para receber o nosso preto velho. E os outros não tardam a chegar. Ele colheu o pequeno trevo e o colocou em seus cabelos. Do teto do grande teatro de Nomói desprendiam-se vários fachos de luz, de onde não se podiam divisar lâmpadas.
Os últimos preparativos estavam sendo feitos para o esperado evento. Os alunos do liceu davam a derradeira passada pelo repertório em seus afinados violinos, enchendo o ambiente com notas harmoniosas e perfeitas. A música executada parecia levar ao êxtase os próprios músicos, que deixavam claro amar o que faziam. No extenso corredor do prédio, Assunção encontrou os meninos de Massapê e, com indefinível alegria, abraçou a todos. A Anunciação se encantou com a colônia. Socorro perguntou por que as pessoas na praça se mostravam tão aéreas. Vasco riu e explicou que os artistas são muito concentrados em sua arte e que as pessoas na praça estavam compondo melodias ou desenhando alguma coisa, por isso pareciam aéreas. Aduziu que, na verdade, a colônia era um local silencioso, calmo e tranquilo, apropriado para sua função, que inspirar a arte requer silêncio e quietude, o que não seria possível na colônia em que a maioria deles vivia, um pronto-socorro agitado, principalmente em época de conflitos no Novo Mundo. Contem-me, como estão? Onde vivem? Por que não vieram para junto de mim? Nossos débitos com os pequenos são muitos, por isso servimos eu, Rutger, Cristóvão, Gabriela e Batista, depois de muitas lutas, em local dedicado a eles. De nossa colônia saiu a ideia de uma lei que declare livres todos os negros que venham nascer no Brasil. Nosso amigo Visconde do Rio Branco, portador dessa ideia, já se encontra na terra, lutando pelos irmãos africanos. Eu, disse Socorro, trabalhando em um movimentado pronto-socorro, tento aprimorar a enfermagem e, consequentemente, o amor e a empatia à dor alheia. Eu e Carlos, contou Sãozinha, colaboramos com Vasco, Isaltina e Esmeralda em uma escola. Muito interessante. E Glorinha, por que não veio? Não se preocupe com ela. Está sob os cuidados de Socorro. Está doente? Sim, bem como mamãe e netinho. Mas tudo ficará bem. E você? O que faz aqui, Assunção? Onde está o inglês? Ele se encontra no teatro. Está comigo desde que deixei Massapê. E aqui eu estudo muito. Todos estudamos. Nós dois nos dedicamos à literatura e ele, além das letras, estuda música. Está tudo perfeito. Só não gosto do fato de estarmos separados, Anunciação reclamou. Breve estarão juntos novamente. A voz vinha do corredor longo e iluminado. Irmão Ambrósio chegava com o convidado. Os ex-habitantes de Massapê falaram em coro o nome do velho amigo e correram a abraçá-lo. Este brincou feliz. Ufa! Ainda bem que agora tenho os 2 braços, ou seria impossível abraçar tantos de uma vez. Pai Fulgêncio, fiz uma poesia para o senhor. Sei que ainda não domina as letras, quero apenas que perceba meu amor pelo senhor. Passou a ele um papel azul celeste. Minha Assunção, leia para mim. Mas, pai, leia, minha menina. Quando desdobrou o papel e começou a leitura, Assunção chorou. Pai, ser que deu ser a outro ser. Pai Fulgêncio, toda a razão de eu ser um pouco melhor do que fui. Ser
que deu ser a outro ser, o meu ser mais feliz, meu ser que se torna esperança, que passa a ver que o magistral é o pequeno, na formiga que trabalha, no colibri que paira no ar, em suas asas pequenas que alcançam com êxito o que o grande não consegue. Pai, anjo da guarda, sentinela de meu espírito, que um dia o Pai maior lhe confiou. Amor que senti na carne e agora, imensuravelmente, vivo no espírito. Ser que deu ser a outro ser, que deu a mim a proteção de seus inúmeros único braço. Farol dos perdidos, consolo dos aflitos, refrigério dos doridos. Empatia ilimitada, anjo que desceu à terra para o amparo aos seres que não sabem ser. E tudo que hoje posso ser, aprendi com seu jeito de ser. Tudo deixou de ter para apenas ser. Pai Fulgêncio, Pai Velho, Preto Velho, médico dos cativos, curador de corpos e almas, ou simplesmente João. O que mais poderia dizer? Eu desejo ser como você, aprimorar em mim o que me ensinou a ser. E mesmo em polos distantes, dizer o quanto amo você. Agora, Fulgêncio também chorava e abraçava a pupila com extremado amor. Tomou o papel nas mãos, agradeceu e disse que o guardaria consigo eternamente. Seguiram então para o auditório, lotado de espectadores ansiosos. Tão logo os violinistas perceberam a presença de João e Ambrósio, executaram belíssima melodia, enquanto choviam luminosas partículas prateadas sobre o teatro. O governador da colônia subiu ao palco. Que a paz do Cristo de Deus permaneça em nós para sempre. Que assim seja, completou a assembleia. Irmãos, agradeçamos ao Senhor dos mundos a oportunidade que nos é dada de repouso das lutas terrenas em local tão aprazível. Agradeçamos igualmente pela presença de nosso irmão, João de Deus, que apesar de estar sempre mergulhado em trabalho árduo, em auxílio aos nossos irmãos sofredores, encontrou um momento para nos honrar com sua inestimável visita. Seja bem-vindo, João de Deus. Nossa cidade o envolve em fraterno abraço. O amoroso João aproximou-se de Ambrósio e o abraçou, agradecendo a ele e a todos os estagiários de Inspirarte pela acolhida. Abençoe-nos Deus Pai, Todo-Poderoso, e esteja em nós o amado irmão Jesus Cristo. O silêncio era absoluto. Todos olhavam atentos para o orador, que de olhos fechados e rosto voltado para o alto, começou a recontar a parábola do bom samaritano. Narra o evangelista Lucas, no capítulo 10, versículo 29, que Jesus Cristo, certa vez, procurado por um doutor da lei, este lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebendo o objetivo capcioso da indagação, ele se limitou a indagar de volta: O que está escrito na lei? Como lês? A réplica do escriba não tardou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Face ao acerto da resposta, o Senhor lhe disse: Respondeste bem,
Faze isto e viverás. O inquiridor, entretanto, não ficou satisfeito e, para justificar-se, aventurou nova pergunta: E quem é o meu próximo? A fim de elucidar melhor a questão, o Cristo propôs-lhe uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais, após despojá-lo de tudo, espancaram-no, deixando-o moribundo à margem da estrada. Coincidentemente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, passou de largo. Logo a seguir, descia um levita, cujo procedimento não foi diferente daquele do sacerdote. Entretanto, dentro um pouco, surge um samaritano, que, vendo naquele estado deplorável, moveu-se de íntima compaixão e, descendo de sua cavalgadura, levou-o a uma hospedaria, onde continuou a cuidar dele. Tendo que partir no dia seguinte, deu 2 dinheiros ao hospedeiro, recomendando-lhe que continuasse a dar-lhe assistência, prontificando-se a pagar, em sua volta, tudo aquilo que excedesse a importância deixada. Após ensinar essa parábola, indagou Jesus: Qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que havia sido vítima dos salteadores? Mereceu do doutor da lei a resposta: O que usou de misericórdia para com ele. Diante desse discernimento, aduziu o Senhor: Vai e faze da mesma maneira. Atentemos, meus irmãos, para a importância da caridade. Jesus a coloca acima do conhecimento e do cargo religioso, da ascendência e das tradições. Quando o Mestre afirmou que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, podemos considerar que não se referia ao relevo, e sim falava da queda em todos os aspectos: a queda moral, material, individual e coletiva, visto que Jerusalém representa o sagrado e Jericó o mundano. Sempre que há queda, há perda em qualquer sentido. Por isso, Jesus disse que o homem fora despojado do que levava. As dores e feridas geradas pelas perdas, que podem ser do corpo ou da alma, embora façam sofrer, nos alavancam rumo à perfeição. Porém, atentemos para o paradoxo. Se a dor é a mola propulsora do progresso, não seria de bom senso deixar as pessoas sofrerem? Ele fez uma pausa, em que ninguém ousou quebrar o silêncio. Então sorriu e continuou: Com certeza, todos estão pensando que não. Claro que não. 2 outras perguntas farei. Primeiro, sabemos se está na hora de acabar o sofrimento? Como toda dor é consequência de nossas ações e temos de pagar até o último ceitil, se não for a hora, simplesmente não conseguiremos abrandar a tormenta. Mas tentar é o mínimo a se esperar de um cristão. E se o débito estiver quitado e a providência divina nos escolher para, através de nossa ação física, aliviar aquele irmão? Outra vez, ele se calou por instantes, retomando a palavra em seguida: Através de nossas vivências na carne, adquirimos o conhecimento em etapas progressivas. O conhecimento do divino era o maior predicado dos sacerdotes. Dominavam as leis e se julgavam mediadores entre Deus e a humanidade.
Entretanto, um único homem, caído no caminho de um deles, não recebeu sua atenção. Também na carne nos orgulhamos de pertencer a esta ou aquela casta, como se existissem entre os filhos de Deus vantagens ou desvantagens hereditárias, endógamas, étnicas, profissionais ou religiosas. Os levitãs, descendentes de Levi, filho de Jacó, eram escolhidos para os serviços do tabernáculo, pois se tratava daqueles fiéis a Deus, únicos que não adoravam o bezerro de ouro, que não quebraram a aliança com o Pai. Ainda assim, um irmão caído não mereceu sua atenção. Tanto os sacerdotes quanto os levitãs eram tidos como pessoas especiais, que se vestiam, penteavam e tinham um estilo de vida peculiar. E, a despeito disso, não estenderam a mão para alguém em visível queda, que estava em seu caminho. Não esqueçam, portanto, amados, que a última vez em que usaremos um nome de família tradicional ou um título religioso, político ou profissional será quando ele for talhado em uma lápide fria, onde um epitafista da nobreza traçará um perfil engrandecedor que em nada nos poderá favorecer, posto que não nos acompanhará até aqui. Tornar-se-á pó e se perderá no esquecimento dos séculos. E quanto aos samaritanos, desprezados pelas demais tribos judaicas, que os considerava um grupo híbrido, decorrentes da mistura racial com babilônicos e árabes. Esses elementos estrangeiros levaram consigo suas tradições, levantavam imagens de seus deuses nos lugares altos de Israel, combinando a idolatria com o culto a Deus. Eram vistos como árabes hereges ou babilônicos luxuriosos, seus ancestrais impuros e ignorantes. No entanto, o meigo nazareno colocou um de seus representantes como próximo do homem em queda. Por quê? Quem é o meu próximo? Foi a pergunta feita a Jesus. O que significa próximo? A resposta seria aquilo que está perto, a pouca distância, no espaço ou no tempo. Se repararmos na parábola, notaremos que todos estavam próximos do homem caído. Ele conta que um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Se os três estavam perto, por que só o samaritano é o próximo do homem caído? Novamente, o orador parou para que todos pensassem. Após alguns segundos, continuou. Essa proximidade a que o mestre se refere não é a de espaço ou tempo, e sim a do sentimento. Ser próximo de alguém não quer dizer estar do lado da pessoa em questão. Podemos estar mais próximos de alguém que se encontra distante no espaço do que de alguém que caminha ao nosso lado. Quando na Terra, é muito comum vermos pessoas gritando umas com as outras a poucos centímetros de distância. Estão tão próximas e, na realidade, tão separadas. Também comum é falarmos com Cristo em nossas orações, baixinho ou até sem palavras, porque está tão próximo que nos ouve o mais íntimo pensamento. É verdade que acontece de gritarmos por ele, porém, isso apenas se dá quando, insensatos e imaturos, nos afastamos de seu imenso amor. Estejamos, meus amados,
atentos à necessidade de amar. Amar como Jesus amou, a ponto de se aniquilar por nós, de se tornar empático conosco de maneira dolorosa, para um ente com o seu grau de pureza. Para nós, fazer uso da empatia é um processo bem mais simples. Consideremos: o que é ser empático? Significa ter a capacidade de sentir no lugar do outro. É, portanto, colocar-nos na condição da pessoa caída, para assim avaliarmos o tamanho de sua dor e termos a noção exata de como gostaríamos de ser tratado em igual situação. Tornando-nos empáticos com nosso irmão, não estaremos saindo tanto da nossa condição, pois estamos mais ou menos no mesmo patamar. Já para o Mestre, usar um corpo semelhante ao nosso, assumir as nossas dores, habitar nosso plano, foi um processo de aniquilamento ímpar, que aceitou por muito nos amar. Agora ponderemos. Ele desceu à terra para ensinar como nos salvarmos. Mas de quê? De nós mesmos, do orgulho, do egoísmo e da falta de amor. Falta de amor a nós próprios e, consequentemente, aos nossos irmãos, companheiros de caminhada. Talvez você se perguntem por que estou comentando essa admirável parábola, quando todos esperavam que eu falasse da abolição da escravatura vergonhosa que se instalou no novo continente e que a estamos todos trabalhando para pôr termo. É chegada a hora de aliviar o sofrimento desumano que massacra nossos irmãos. Sofrimento que marcou um período regenerador para aquelas almas e está prestes a ser concluído. Muito bem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Nossos irmãos africanos estão em visível queda moral quando caem na escravidão pelas mãos de salteadores. Homens brancos que os capturam, machucam, roubam-lhes tudo, até a própria identidade. Coincidentemente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, passou de largo. Quantos religiosos, cheios de boas intenções, aportaram na terra do cruzeiro e passaram de largo? Falharam na intenção de ajudá-los e ainda lhe agravaram a situação, ensinando que não possuem alma, que são como os animais, feitos para trabalhar para os homens brancos, sem remuneração ou benefício. Impediram-nos de frequentar seus templos e também os proibiram de professar a religião de origem. Não podemos deixar de ressalvar que entre eles alguns cumpriram lindamente o planejado, mas infelizmente foram a minoria. Os sacerdotes passaram de largo diante de nossos irmãos temporariamente negros. Logo a seguir descia um levita, cujo procedimento não foi diferente daquele do sacerdote. É incontável o número de fidalgos e nobres que também encarnaram no coração do mundo, no intuito de se valer do poder e do sobrenome tradicional para fazer algo em prol desses irmãos caídos. Pessoas de sobrenome secular e poder aquisitivo gigantesco, que poderiam e deveriam ter feito muito por eles, aproveitando a influência que o dinheiro e a nobreza concedem pelo tempo que estamos na terra. Falharam também. Quando reentraram no plano do espírito, choraram amargamente.
ao perceber que estavam em queda maior que aqueles a quem se propuseram ajudar. Sofreram, e muitos ainda sofrem, a dor da culpa. Apenas a reencarnação em condição similar à daqueles que desprezaram poderá aliviar esse sentimento devastador que destroça seus corações. Agora, amados irmãos, chegamos à hora da passagem do samaritano. Sei que não são doutores em nenhuma religião, nem possuem a nobreza de espíritos puros. Possuem, sim, boa vontade e amor pela causa do Cordeiro, propriedades que pessoalmente descobri em muitos de vocês, que foram presenças em minhas caminhadas terrestres. Sei que não são espíritos de escola, como eu também não sou. Não obstante, o Mestre aposta na empatia que um dia muitos de vocês exercitaram no planeta. O Colo de Exaltina, a Senzala de Massapê e tantas outras foram escolas abençoadas desse sentimento de empatia com aqueles que trajam a veste negra no novo continente. Talvez vocês possam estar entendendo que atuar como samaritano em solo brasileiro seja a missão maior que seu estágio de evolução permite. Por isso, lembre-se da parábola. O samaritano era conceituado como mais herege, incrédulo e inferior. E foi ele quem correspondeu às expectativas do alto. Vocês hoje são os samaritanos. O Mestre conta com vocês. A aurora da liberdade desponta no novo mundo e terão o privilégio de estar presentes no evento áureo da história do Brasil. Quando o orador fez pausa mais demorada, alguém na plateia ergueu a mão e ele assentiu com a cabeça. Uma mulher de traços portugueses perguntou: João de Deus, estará conosco nessa empreitada? Sim, porém não encarnado. Estarei junto de muitos irmãos preparados para tanto, sempre auxiliando a todos vocês em espírito, pois mister se faz também a chegada do Consolador prometido, evento em que terei humilde participação do lado de cá. Outra pessoa ergueu a mão e, obtido o consentimento, perguntou: quais as chances que temos de sair vitoriosos? Não existe programação para o erro. Tudo está preparado de modo a terem 100% de chances de sucesso. Qualquer fracasso será a responsabilidade nossa. E quanto àqueles que, retendo o poder, não desejam e entravam à abolição? Muitos de vocês estarão ocupando esses lugares. Quando nenhum outro braço se ergueu, João de Deus exortou emocionado: então vão e façam o mesmo. Quando, enfim, o teatro ficou vazio, os amigos de Massapê sentaram-se para conversar. Pai Fulgêncio, o senhor acredita em nós? Pudemos ver aqui pessoas tão mais preparadas. Acha que temos condição de abraçar esta causa? Vasco, não fui eu quem designou vocês. Os planos vêm do mais alto. Existe alguém infinitamente superior que acredita em vocês. Quem sou eu para redarguir? É que planejar é tão mais fácil. Tenho medo de voltar à terra. Ele sorriu. Anunciação.
Se dermos uma olhada em Massapê, veremos exatamente onde falhamos e o que temos a corrigir. Mas não se preocupe, muitas de nossas quedas por lá, embora estejam gravadas em nós mesmos, precisarão esperar mais um pouco. A liberdade é prioridade. Tenho pensado muito em Pedro. Sinto-me angustiada. Acho, inclusive, que as dores no peito que me tiraram da terra vieram dessa culpa. Com certeza, filha. Contudo, terá a oportunidade de ajudá-lo, bem como a Netinho e a pobre Glorinha, que desencarnou no auge da loucura. Pai, Socorro se manifestou. Glorinha não é responsabilidade minha. Afinal, com aquele triste evento do prostíbulo, agravei sua insanidade. Socorro, minha querida. Desta vez, você não irá com eles para o Brasil. Deve preparar-se para outro importante e triste encargo na Europa, onde se elevará na área das ciências médicas que resolveu abraçar. Ela concordou. E quanto a mim? Perguntou Assunção. Quer saber o quê, minha menina? Se você e o inglês reencarnarão juntos? Todos riram e ela, envergonhada, escondeu o rosto no peito do companheiro, que a abraçou docemente. Sim, desta vez a distância entre vocês será um pouco menor. Faz-se necessário que estejam juntos, bem como Gabriela e Cristóvão, Rútier e Anunciação, pois a falta que sentiriam um do outro minaria suas forças na luta. Por ora, acalmem-se. Tudo será muito bem planejado, com minúcias. E quanto a você, Sãozinha, terá bela surpresa na terra. Já que diz amar tanto a maternidade, terá a chance de provar isso. Eu me sentirei honrada em ser a porta de entrada de muitos espíritos na terra. As crianças nem sempre são graciosas e belas. Sei disso, e já aceitei a proposta que me fizeram. Que o Cristo a abençoe, filha. Assunção e Patrick apresentaram a colônia aos visitantes em um passeio agradável pela iluminada cidade dos Três Sóis, que encantou todos os visitantes. Ao final, trocando abraços fraternos, eles se despediram sem angústia, cientes de que muito em breve estariam juntos de novo. Os laços de amor são eternos. Algum tempo se passou. Um dia, quando Assunção entrava no liceu, foi chamada por irmão Ambrósio, que se achava em companhia de Patrick. O adorável líder de Inspirarte deixou os dois a par dos acontecimentos. Era chegada a hora de se prepararem para a incursão na carne. Ele deveria partir de imediato, e ela alguns anos mais tarde. Embora consternados pela perspectiva do afastamento, sentiram-se felizes. O processo de reencarnação é semelhante ao de desencarnação na Terra. Apesar de sabermos ser necessário e inevitável, sentimos certa apreensão ao ver o momento se aproximar. Por isso, quando João de Deus chegou para buscar os reencarnantes, os amigos se reuniram na praça para se despedir e lhes desejar boa sorte. Alguns se mostravam meio tristonhos com a separação temporária, entre eles Assunção. Não se esqueça de nosso combinado, disse ao amado.
Nunca esquecerei. Estarei esperando por você. E eu contando cada instante para estar ao seu lado. Espero que me reconheça. Nenhuma veste física poderá ofuscar o brilho de seus olhos. Eu o reconhecerei de qualquer jeito, em qualquer lugar. Bastará um olhar e saberei que se trata do mais belo ser já criado. Mas o que é o belo? Ela sorriu, ao se lembrar dos momentos que haviam passado discutindo sobre Hípias Maior. Hípias e Sócrates não conseguiram chegar a um consenso, dado que o belo é um sentimento do sujeito e não uma característica do objeto. Portanto, qualquer definição não será universal. Eu acredito que o belo não é absoluto, pois precisa de razões para sê-lo. Um instrumento musical, por exemplo, é belo nas notas que exprime nas mãos do musicista. Então, o belo não é apropriado para tanto. Teria de ser generalizado para todas as coisas, tornando tudo formoso. É algo que nunca seria feio em nenhum conceito, em nenhum local. E o que é belo para todos? Ser belo seria útil? E nesse caso, útil com belas formas ou belo cheio de utilidade? Belo é o bem, a sua causa, ou belo é o que é bom? Belo é o que nos dá prazer, faz-nos sentir alegria. Pode ser identificado em músicas, pinturas, esculturas, sem estar sua percepção limitada à visão e audição. O belo extasia todos os sentidos. Ela fez ligeira pausa e depois, sorrindo, disse: o belo é pessoal, e para mim é você, que tem razões para ser belo, e nunca será feio em lugar algum, em tempo algum, em vestimenta física alguma. Belo é um amor que temos, que faz de dois um número ímpar, porque nos torna um. O que ambos somos, cada um é. E o que cada um é, ambos somos. Logo, o que é belo pertence a ambos e a cada um. Não sei em quantos idiomas disse eu o amo. Em quantas paisagens andei segurando sua mão. Quantas vezes pisamos a neve ou a areia escaldante. Quantos mares banharam nossos corpos. E quantos corpos nós já tivemos? Quantos castelos ou casebres dividimos? Quanto choramos ou sorrimos unidos? O quanto que erramos, acertamos, caímos e nos reerguemos, embasados neste amor. A mais bela tela para mim são seus olhos. O mais belo conto, sua história. A música mais magnífica, sua voz. E a mais bela escultura é você, não importa a roupa que vista. Desafio os séculos a escondê-lo de mim. Encontro-o a milhas de distância, mesmo sem a visão, reconheço-o pela voz. E se também me faltar a audição, reconheço-o pelo toque. Mesmo separados, amor de minhas vidas, estarei próxima de você. O amor que sinto é tão grande que não cabe em mim. Esparge-se através do espaço, em busca do objeto de sua satisfação. Assunção? Agora sei porque Sócrates e Hípias
não conseguiram chegar a um acordo sobre o que é belo. Eles não conheciam você. Abraçando com força o amado companheiro, ela se despediu em lágrimas. Segurou a mão de irmão Ambrósio e ficou por um longo tempo vendo-o afastar-se, também em pranto. O amoroso líder fitou-o eternamente e convidou. E então, vamos estudar? Vejo que está indo muito bem. Obrigada, irmão. Mas sinto como se estivesse saindo de um velório na terra. Sim, é quase a mesma coisa. A diferença é que aqui temos uma compreensão maior. Por isso não existe atestado de luto, disse jocoso. Ao trabalho? Sim, ao trabalho. Agora estou ansiosa para voltar à terra. Só alguns anos, muito pouco. Sei que pode avaliar o que significa para mim estar longe do meu companheiro, ainda que seja por alguns instantes. Imagino, sim, Assunção. Por isso, adianto-lhe que ele poderá vir vê-la quando em repouso do corpo. Isso será para mim a felicidade suprema. Eu tenho consciência disso, porém, essas visitas não poderão ser muito frequentes. Se por um lado você se sentirá extremamente ditosa, ele, por outro, acordará tomado de singular nostalgia, saudade de você e de inspirar-te. Acho que posso entender, mas o certo não seria nos sentirmos felizes após esses encontros que a bondade do Pai nos proporciona? Sim, seria. A questão é que quando na carne não podemos avaliar a grandeza dessa dádiva e despertamos angustiados, ignorando o motivo. No íntimo, não gostaríamos de acordar, e sim de permanecer deste lado, que é a nossa pátria. Ela suspirou. Sócrates disse que as coisas belas são difíceis. Então o belo é, sem dúvida, o ser humano.